sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Boa noite, Segunda Igreja Batista em Fragoso. Estamos aqui reunidos com a minha família para cultuarmos o culto de quarta-feira de oração. Para começar, vamos pedir nossa irmã Zenaide que ora para nós. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este dia que tu nos está dando. Queremos te agradecer por estar na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome. Pai Santo, abençoa este culto que estamos realizando neste momento, os irmãos da igreja, o pastor, todo o povo que está aqui reunido. Eu te agradeço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter nosso momento bíblico. Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Outra vez, cheio de nudez, percorrendo tanto chão pra encontrar a solidão, apertado feito um nó, coração chega a dar dó, na incerteza de andar só por confiar. Lembro então de alguém que se fez ninguém, veio para se doar, veio para me salvar, pois o filho que morreu no meu coração nasceu, reviveu do pó do chão, trouxe salvação. Elevo os meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro.
na nossa igreja, né? Ele nasceu muito prematuro, como todos sabem, e eu tive o privilégio de ser escolhida por Deus para entoar esse louvor que fala muito ao meu coração, que falou muito ao meu coração durante o tempo de internação do Caleb na UTI. E nós sempre devemos lembrar que devemos elevar os nossos olhos aos montes, de onde vem o nosso socorro, e lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Nunca podemos nos esquecer, independente da circunstância, independente da situação, o nosso Deus é todo-poderoso para fazer muito mais do que sonhamos ou desejamos. Amém. Vamos ter agora nosso momento missionário. Vamos falar. Aprendi que missões é missão da igreja. A visão de Deus é o mundo. O tempo de Deus é agora. Jesus Cristo nos deu a grande comissão, repetida nos 4 evangelhos e também no livro de Atos. Como igreja, temos percebido que estamos avançando no imperativo deixado por Jesus, que é a evangelização do Brasil e do mundo. Aprendemos que o maior investimento que podemos fazer com os recursos que Deus coloca em nossas mãos é na obra missionária. Por isso, desafiamos cada irmão a cooperar com alegria, com gratidão, com generosidade, de acordo com a prosperidade de cada um, porque as consequências desse investimento são pessoais e eternas. Somos a igreja, os trabalhadores. Tínhamos um sonho de alcançar o alvo de R$15.000. Nesta campanha, as pessoas foram impactadas com o tema, com a música, com os testemunhos dos missionários, algo que eu considero muito importante em uma campanha, com os projetos desenvolvidos pela Junta de Missões Nacionais e com um coração amoroso ofertaram. E para a glória de Deus, ultrapassamos o alvo. Então, só temos que nos alegrar e regozijar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Continuamos aqui firmes, segurando as cordas. Momento missionário. Vamos falar o tema, divisa, e logo depois vamos cantar o hino oficial. Vamos falar o tema junto? Porque Ele me amou. Divisa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A esperança de salvação está na cruz, morreu Jesus, por sua graça encontro paz, e ao perdido vida gratidão me libertou, os meus pecados Jesus levou, o que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, eu preciso despertar, nesse eu vou falar com poder, e minha vida transformou, eu vou amar, porque Ele eu vou multiplicar, para mostrar
5 horas, pela minha nação, compreendi. Eu não vou amar, porque Ele amor multiplica. Para avançar 5 horas, pela minha nação, compreendi. Eu vou repartir. Vamos ter agora uma palavra de oração com nossa irmã Rosa. Oremos. Pai de amor, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo nosso dia, pelo nosso alimento, que o Senhor nunca deixou faltar. Obrigada, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero também pedir, Senhor, pela vida daquelas pessoas que estão na frente dessa linha de batalha, Senhor, dessa pandemia. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, orientando cada um deles, ó Pai, livrando, Senhor, a eles e suas famílias também. Obrigada pela vida dos nossos pastores, que o Senhor venha guardar, protegê-lo também, ó Pai querido, onde eles têm trabalhado incansavelmente, Senhor, para trazer o nosso alimento espiritual, que a sua mão esteja sobre cada um dos nossos pastores. Ó Deus querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, um alívio, Senhor, tem nos dado, Senhor, uma paz. E eu peço pela nossa nação, Pai querido, que o Senhor cure a nossa nação, salve a nossa nação, dê a nossa, essa paz que nós precisamos, Senhor, mas que seja de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. E que o Seu povo se volte para Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora um momento de inspiração musical e logo depois o mensageiro está com a palavra. Uma terra além do rio que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé um aonde entrar havemos desse lado bem supremo, quando o Salvador chama a mim, a ti. Campainha estão a tocar, santo anjo a cantar, é a glória, aleluia, resplendor, nesta terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim, a ti. Nunca mais pecado e mágoa nesta terra do futuro, quando a barca linda praia alcançar, e teremos alegria e ouviremos harmonia, quando o Salvador chama a mim, a ti. Campainha estão a tocar, santo anjo a cantar, é a glória, aleluia, resplendor, nesta terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim, a ti.
quando os dias se finarem e na noite alcançaremos, quando o Rei de seu Espírito livre ser, nunca mais angustiado, para sempre congelado, quando o Salvador chama a mim e a ti. Campainha estão a tocar, santo anjo a cantar, é a glória, aleluia, resplendor, nesta terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim e a ti. Amém. Olá, meus amados irmãos e amigos que estão assistindo esse vídeo. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez, através dessa rede social, estar louvando e adorando o nosso Deus. Nesta oportunidade, eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: por que devemos servir a Deus? É possível que muitas pessoas sirvam a Deus por motivações erradas. Também é possível que muitas pessoas não sirvam a Deus porque desconhecem as motivações corretas. É comum nós ouvirmos algumas justificativas das pessoas para não servirem a Deus. Então as pessoas têm algumas justificativas que são os motivos pelas quais elas dizem não servir a Deus. Eu queria apresentar aqui 4 justificativas. A primeira delas é escândalo envolvendo principalmente pessoas de liderança na igreja. E eu te faço uma pergunta: você sairia do seu emprego porque houve um escândalo envolvendo líderes da sua empresa? Para pensar. Em qualquer segmento da nossa sociedade pode acontecer e acontece escândalos, assim como acontece na igreja, também acontece nas empresas e acontece na sociedade de um modo geral. Então, nenhum segmento está livre de passar por escândalos. Agora, por que isso acontece? Porque eu e você somos inclinados para o pecado. Às vezes por causa da vaidade, por causa da ambição, por causa da ganância, por causa dos nossos próprios desejos. Essas coisas nos levam a cometer essas atitudes. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quem pecou não foi somente eu e você. Todos pecaram, a Bíblia diz todos pecaram, todos nós somos pecadores. Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, lá no início da criação, por causa da ambição, eles pecaram, cometeram pecado. E nós herdamos esse pecado do primeiro casal. É uma herança que nós temos do pecado. Não nascemos a partir do pecado. Então, nós temos essa tendência para o pecado. Somos inclinados ao pecado. Ainda a palavra de Deus em Mateus 18, verso 7, nos diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Isso é uma advertência de Jesus. Jesus está dizendo que é inevitável que venha o escândalo, então não tem jeito, de uma forma ou de outra vão acontecer os escândalos. Mas ele chama atenção: ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então aqui nos indica um acerto de conta, nos indica que um juízo, alguma coisa vai acontecer com aquele que permite que o escândalo venha através da sua vida. Então nós vemos aqui que o escândalo vai acontecer, não tem jeito. Então essa é a primeira justificativa. A segunda justificativa que a gente ouve é o mau testemunho de alguns cristãos, de alguns crentes. E aí eu gostaria aqui de diferenciar mau testemunho de escândalo, como nós falamos no primeiro tópico.
né? Na verdade, escândalo é algo que fere as normas de conduta moral. E o mau testemunho nem sempre lhe fere essas normas de conduta moral. Todo escândalo é um mau testemunho, mas nem todo mau testemunho é um escândalo. Por exemplo, eu vi um crente na fila do supermercado e ele estava falando de forma áspera com caixa, estava ofendendo caixa, atendente, né? Realmente é uma atitude que não devemos ter. Mesmo que a pessoa esteja dentro da sua razão, esteja certa, ela precisa ter domínio próprio, precisa ter temperança, precisa ter longanimidade, fruto do Espírito. Então, quando um cristão age dessa forma, ele está dando um mau testemunho, realmente é um mau testemunho. Agora, isso acontece por quê? Porque a igreja é formada por pessoas imperfeitas, por pessoas pecadoras como eu e você, em busca de cura espiritual. Então é um processo na vida do crente, na vida do cristão. A igreja é um hospital que pode curar qualquer enfermidade espiritual. Então aquelas pessoas que formam a igreja não são pessoas perfeitas, elas estão sujeitas a erro, elas estão em busca da perfeição, mas elas estão sujeitas a erro. Nos diz em Lucas 5, 30 a 32, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus está dizendo que quem está são, quem está bem de saúde, não precisa de médico. Então ele veio para quem? Veio para os pecadores, veio para nós pecadores, para que nós venhamos nos arrepender. Para isso que ele veio. Por isso que ele estava no meio de publicanos e pecadores, pessoas mal vistas pela sociedade daquela época. Esses publicanos eram cobradores de impostos que extorquiam dinheiro das pessoas, cobrando impostos além do que deveriam para o Império Romano, e muitas vezes se apropriavam desse dinheiro. Então eram pessoas mal vistas, mas essas pessoas que Jesus está chamando para curar, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então nós que estamos na igreja hoje, somos cristãos, somos crentes, nós estamos passando por um processo de cura espiritual, certo? Então esse é o segunda justificativa, o mau testemunho. A terceira justificativa que nós ouvimos é que crentes passam por tribulações, por lutas, por aflições. Fulano é crente, mas está desempregado. Eu não entendo isso, como é que pode? Ele é crente, mas está desempregado. Que Deus é esse, né? Ele está doente, está com uma doença aí crônica, uma doença grave. Os filhos envolvidos com drogas, sofrendo perseguição. Então as pessoas alegam isso. Agora eu faço uma pergunta: será que existe alguém que não passe ou nunca passou por tribulações, por lutas, por aflições ou por perseguição? É claro que não, né? Todos nós passamos em algum momento da vida. Olha o que nos diz a Bíblia em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Jesus. Jesus está dizendo que no mundo nós passaremos por aflições. Então o próprio Jesus diz: vocês vão passar por aflições. Jesus não disse que no mundo seria só bem, só maravilha. Não, vai passar por lutas. Isso é uma garantia que nós temos. Então todos nós passamos por lutas, sejamos crentes ou não. Agora, se as pessoas que não servem a Deus também passam por aflições, assim como os crentes passam, por que não servir a Deus? Então isso não seria uma justificativa para não servir a Deus, passar por aflições, porque tanto os crentes como os não crentes passam também. Ainda em Romanos 8,18 nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo aqui está escrevendo aos crentes de Roma, e ele diz o seguinte: ele está dizendo que ele não tinha dúvida, tinha certeza de que o sofrimento que eles viviam naquele momento não dava nem para comparar com o que iria ser revelado na vida deles, na glória do Senhor, na eternidade. Então nós podemos dizer isso também, não é? Porque nós podemos ter a certeza que o sofrimento que temos hoje na vida presente, aqui na vida terrena, eles não podem nem ser comparados com a glória que será revelada em nós na eternidade. É algo muito grande que vai ser revelado em nós, muito acima desse sofrimento que nós passamos aqui. E quarta e última justificativa que nós ouvimos é que não posso fazer o que eu quero. O crente ele não pode consumir bebida alcoólica, o crente não pode fumar,
não pode praticar sexo antes do casamento, não pode frequentar boate, uma série de coisas, né? Agora, eu digo o seguinte, o que nós, como crentes, deixamos de fazer são coisas que não trazem benefício para a nossa vida. Por exemplo, quem bebia bebida alcoólica e abandonou e largou esse hábito, esse vício, economizou dinheiro e poupou a sua saúde, porque a bebida alcoólica, além de você gastar dinheiro, te traz malefício para a sua saúde e ainda para o seu comportamento, pode trazer algumas consequências. O cigarro é a mesma coisa. O cigarro é algo que você gasta o seu dinheiro e ainda te traz malefícios para a sua saúde, traz problema de saúde. O sexo antes do casamento é a mesma coisa, te traz consequências, assim como você frequentar determinados lugares. Então essas coisas que nós abandonamos porque nós somos cristãos, ou alguns nunca praticaram, ou alguns já praticaram, largaram por serem cristãos hoje, essas pessoas só trouxeram benefício para a vida dessas pessoas, para as nossas vidas. É algo que não faz falta nenhum. Então tudo na vida é estabelecido por regras, por padrões. Por exemplo, se você se matricula num colégio, para você frequentar aquele colégio, você tem que seguir as regras, os padrões daquele colégio. Assim como, se você mora num condomínio, você tem que seguir as regras daquele condomínio. Assim como você tem que seguir as regras, os padrões da sua família. Você não é obrigado a estar naquele colégio, mas para você estar, você tem que seguir as regras. Assim como o condomínio. Se você não quer seguir as regras do seu condomínio, você tem que sair dali. Se você não quer seguir as regras da sua família, o padrão da sua família, você tem que viver sozinho. Sai da sua família, vai viver sozinho, sua vida, do jeito que você quer. Da mesma forma é viver com Deus. Deus e nem a igreja nos proíbe de fazer qualquer coisa. Nós que escolhemos seguir o padrão de Deus. Então nós entendemos que para servir a Deus nós temos que seguir o padrão dele. É uma escolha nossa, não é uma proibição. É uma escolha que nós temos. Como nos diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, as pessoas que estão em Cristo, que são nova criatura, que nasceram de novo, nasceram espiritualmente, têm uma nova vida, elas não desejam mais fazer aquelas coisas, ou ter aquelas atitudes que tinham antigamente do velho homem. Elas agora são nova criatura. Então aquilo fica para trás. 1 Coríntios 10, 23 nos diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Essas coisas que nós citamos aqui, como por exemplo, a bebida alcoólica, ela é algo lícito, qualquer pessoa pode fazer, não é proibido. Mas não convém nós fazermos isso, porque não traz benefício para nós, só traz prejuízo. O cigarro não é ilícito, mas não convém fumar porque vai trazer, vai fazer mal para a minha saúde. A frequentar determinados lugares não é ilícito, mas não faz bem, não convém. São coisas lícitas, mas não edificam a minha vida em nada, não vai me ajudar em nada. Então Paulo fala isso num contexto diferente. Paulo está falando num contexto se referindo a alimentos, a comida oferecida a ídolos, mas se aplica para nós hoje também. Todas essas coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Não são proibidos fazer, mas não é porque não são proibidas que nós vamos fazer. Não convém nós fazermos porque não edifica nossas vidas. Então, essas 4 justificativas a gente ouve das pessoas para não servirem a Deus. E quais seriam os motivos para servirmos a Deus? Eu gostaria de citar apenas 4 motivos pelos quais devemos servir a Deus. O primeiro deles é que nós fomos criados para a sua adoração. E o que é adorar o Senhor? O que é adoração? É prostrar-se, ajoelhar-se em reverência a Deus. É um ato de submissão a Deus. É um ato de obediência, de reconhecer que Ele é o Senhor, nós somos apenas servos. É reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e tudo que Ele quer para nós é sempre o melhor. Isso é uma adoração a Deus. Em João 4, 23, a Bíblia nos diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Essa é uma palavra de Jesus. Ele fala em verdadeiros adoradores. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, acham que estão adorando a Deus e não estão. Então não são verdadeiros adoradores. Elas não têm a verdadeira motivação para adorar a Deus. Estão adorando a Deus pela motivação errada. E ele diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade.
em espírito, em contraste com as coisas materiais, em verdade, em contraste com a falsidade, com a mentira. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito, com todo o seu ser, com a sua alma, com o seu interior, verdadeiramente. E ele diz aqui no texto, são esses que o Pai procura para seus adoradores, que adoram em espírito e em verdade, verdadeiramente. Então Deus está procurando esses adoradores. Então nós estamos aqui porque Deus permitiu que viéssemos ao mundo. Desculpe, deixa eu voltar aqui em outro texto que eu não li ainda, né? Queria ler ainda Apocalipse 4:11, que nos diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então nesse texto está dizendo que ele, o Senhor Deus, ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas ele criou tudo que existe. Por causa da própria vontade dele, essas coisas vieram a existir e foram criadas. Então por causa disso nós devemos adorar o Senhor. Nós fomos criados para adorar o Senhor por isso. Ele criou todas as coisas. Então precisamos reconhecer que Ele criou todas as coisas. Então nós estamos aqui porque Deus permitiu que viéssemos ao mundo. Porque se Deus não permitisse, eu não estaria aqui agora. Você não estaria aí. Deus permitiu que nós viéssemos ao mundo. Ele nos dá o ar para respirar, porque senão nós morreríamos. Ele nos dá água para saciar nossa sede, senão nós morreríamos de sede. Ele nos dá o alimento para saciar nossa fome, senão nós morreríamos de fome. Ele nos dá o sol que é necessário para a nossa vida. Ele nos dá a inteligência. Tudo isso vem do Senhor. Então precisamos adorá-lo por causa disso, por tudo que Ele é, reconhecendo que tudo que temos e que somos vem dEle. Muitas pessoas adoram ídolos, que são meros seres humanos, que nada fizeram ou farão por elas, e muitas vezes não são bons exemplos. Por exemplo, jogadores de futebol, né? Quantas pessoas têm um jogador como seu ídolo, adoram, idolatram aquela pessoa, às vezes um cantor, às vezes um ator, uma atriz. Nenhum mal há em você admirar um jogador de futebol, você admirar um cantor, um ator, uma atriz, gostar de ver um jogador jogar, gostar de ouvir uma música do cantor, enfim. Não há mal nenhum nisso, você admirar e gostar. Porém, você não deve adorar, não deve reverenciar, não deve se prostrar diante dele, idolatrar essa pessoa, adorar somente a Deus. Então, primeiro motivo para servirmos a Deus é que fomos criados para a sua adoração. O segundo motivo que eu queria apresentar é que Deus nos traz a paz. A paz que temos em Deus é uma paz de espírito, independente das circunstâncias, independente do momento que nos cerca, do que está acontecendo ao nosso redor. É uma paz interior, é uma paz que vem da nossa harmonia com Deus e com os homens, através da nossa regeneração, do novo nascimento. Nós somos nova criatura. Então, esta harmonia com Deus, né, é que nos traz a paz. Olha o que nos diz em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo aqui que Ele nos deixa a paz e nos dá a paz. A paz dele Ele nos dá. Mas Ele diz que Ele não dá a paz como o mundo nos dá. Porque a paz que o mundo busca é a ausência de guerra. A paz de Jesus, ela se manifesta principalmente nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, no momento de uma perda de um ente querido, no momento de uma enfermidade, às vezes grave, no momento de perseguição que sofremos, no momento de dificuldade, qualquer dificuldade. É nesse momento que a paz de Jesus se manifesta, que nós sentimos a paz de Jesus, porque mesmo no momento de perda, que nós estamos tristes, sentimos a dor, choramos, nós sentimos a paz de espírito dentro de nós. Mesmo no momento de enfermidade, pode ser uma enfermidade grave, nós sentimos a paz de Jesus, nós ficamos preocupados, nós tratamos a enfermidade, mas nós sentimos a paz de Jesus e por aí afora. Então é algo no nosso interior, é algo no espírito. Filipenses 4:7 nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para os crentes de Filipe, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ela vai além daquilo que nós podemos pensar, podemos entender. É o que transcende o nosso entendimento. É algo sobrenatural, essa paz do Senhor.
É difícil ao homem entender como que no momento de aflição, um crente, ele sente a paz de espírito. Como que pode um negócio desse, um momento de aflição, ele sente a paz de espírito? Então é algo que transcende o nosso entendimento, algo que vem de Deus, né? Então quando servimos a Deus, temos a paz interior em saber qual será o nosso destino. Você pode estar passando por qualquer coisa, qualquer situação, mas você tem a paz interior em saber que aconteça o que acontecer com você, seu destino é na presença do Senhor na eternidade. Então, segundo motivo é que Deus nos traz a paz. O terceiro motivo para servirmos ao Senhor que eu apresento é que Deus nos ajuda nas nossas dificuldades. Olha o que nos diz o texto bíblico de Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é que está dizendo isso. Jesus está chamando a ele. Vinde a mim, quem? Todos. Ele não faz acepção de pessoa. Todos que estás cansados e sobrecarregados. Todos estão passando por aflições, por lutas e por tribulações. Vinde a mim. Ele chama ele. Por quê? Ele diz, eu vos aliviarei. Ele não diz assim, está com luta, me dá aqui que eu vou acabar com a sua luta. Ele não fala isso. Ele fala, eu vou aliviar a sua luta, vou aliviar o seu cansaço, a sua sobrecarga, vou dividir com vocês, vou te ajudar a carregar. E ele diz no finalzinho do verso, e achareis descanso para a vossa alma. Então, ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Qual seria o seu melhor amigo que diria para você, divide comigo seus problemas, divide comigo as suas tribulações, suas aflições. Você tem amigos que falam isso para você? Se você tem, glória a Deus por isso, porque é difícil, não é? Mas Jesus chama para dividir com ele, não é? Então, geralmente, nossos amigos, se você é uma pessoa que passa por muita dificuldade, muita luta, você procura as pessoas para desabafar, poxa, eu estou na prova, estou na luta, e está sempre falando isso, a tendência é as pessoas não quererem nem ficar perto de você. Poxa, eu já tenho tantos problemas, essa pessoa ainda vem perto de mim passar os problemas dela, poxa, deixa eu resolver os meus, ela resolve os delas. Mas Jesus não, Jesus fala, vinde a mim, que eu vou te aliviar. Então Jesus nos oferece, então ele nos ajuda na nossa dificuldade. Muitas vezes Deus não nos livra das tribulações, mas nos ajuda a passar por ela. Às vezes Deus nos livra. Tem situações que Deus nos livra que nós nem sabemos. Tem situações que nós estamos vivendo, Deus nos tira da luta. Mas tem situações que nós vamos permanecer na luta, Ele vai nos ajudar a passar, a caminhar. Então nem sempre Ele vai nos livrar, mas Ele vai sempre nos ajudar a passar. E nós podemos citar aqui 3 exemplos de servos do Senhor do passado que viveram situações difíceis que o Senhor passou com eles na luta, não livrou eles. Ou melhor, permitiu que eles passassem, Ele permitiu que eles passassem pela luta, mas teve com eles ali na luta. Por exemplo, Daniel não se prostrou diante do rei Dario. Todas as pessoas daquele reinado tinham que se prostrar diante daquele rei. Daniel se recusou, não se prostrou diante dele. Foi lançado na cova dos leões por causa disso. O que Deus fez? Permitiu, mas livrou ele dos leões. Não permitiu que ele fosse molestado pelos leões. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não adoraram a imagem de ouro que foi feita para que fosse adorada. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. O Senhor permitiu que eles fossem lançados ali, mas não permitiu que eles fossem atingidos por aquele fogo. José foi vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos. Ele foi preso injustamente, mas Deus o livrou e o exaltou. Permitiu que ele fosse passar tudo isso, mas exaltou a José, deu livramento a ele. Como nos diz o Salmo 46, verso 1 e verso 10, parte A. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Ele é o nosso refúgio, é para Ele que nós corremos no momento da dificuldade, no momento das tribulações. Ele é a nossa fortaleza, Ele é que nos ajuda. E Ele diz para nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu estou aqui para ajudar vocês. Quarto e último motivo que devemos servir ao Senhor, é que Deus nos dá vida. E aí você pode pensar assim, eu não sirvo a Deus e eu tenho vida, tenho uma vida muito boa. Mas não é uma vida qualquer que Deus quer nos dar, não. Não é apenas essa vida que você vive distante de Deus, não, que Ele quer te dar, não. Olha o que nos diz João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus é o bom pastor. O ladrão é o que quer enganar as ovelhas. Então o ladrão aqui, ele vem roubar, matar e destruir. Aqui é uma analogia ao diabo, uma referência ao diabo. O diabo veio para isso. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Quer fazer isso.
Mas Jesus não, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não é uma vida qualquer, que muitas pessoas têm vivido de qualquer maneira. Ele quer nos dar vida abundante. João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diz o texto que Deus amou o mundo, amou a todos de uma maneira tão grande que ele deu o seu Filho, entregou o seu Filho, o seu único Filho, né, para que aqueles que crerem nele, qualquer pessoa que crê, não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então ele fez isso por nós, ele nos deu a vida através da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Quem crê terá a vida eterna. Então Deus nos dá essa vida abundante na eternidade. Então o amor de Deus por nós é tão grande que além de tudo que ele nos dá aqui na terra, nessa vida terrena que temos, ele ainda nos dá a oportunidade de vida eterna através de Jesus Cristo. Então não é só essa vida aqui que ele nos dá. Através da morte de Jesus, pela nossa fé, nós podemos ter a vida eterna, uma vida abundante. Então Deus já fez o sacrifício, dando seu Filho que sofreu por nós. Jesus morreu por nós. A nós cabe apenas crer essa parte, como nos diz a Bíblia em Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então ele diz que pela graça somos salvos. Deus nos dá isso gratuitamente, mas é mediante a nossa fé. Precisamos crer em Jesus. E ele diz, não adianta obra, porque não é mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Não é? Isso não é pelo nosso merecimento, isso vem de Deus. Tanto a graça da salvação quanto a nossa fé, vem de Deus. Não é? E não é de obras, você pode fazer o que for, não é pelas obras, não é por obras. Então não existe qualquer outro meio de você alcançar a vida eterna. Você pode ter o conhecimento que for, você pode ter o dinheiro que for, pode fazer a obra que for, que isso não te leva à salvação, não te dá a vida eterna. A vida eterna só através de Cristo Jesus pela fé. Então não existe qualquer outro meio de alcançar a vida eterna que não seja através da fé. O homem só precisa tomar uma decisão para garantir a vida eterna, que está lá em Romanos 10, 9, que nos diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele está dizendo o seguinte: o que nós precisamos fazer? Confessar a Jesus como Senhor, reconhecer que Jesus é o Senhor, que nós somos apenas servos, estamos aqui para viver debaixo da soberania dele, na submissão a Ele. Ele é o Senhor e nós somos apenas servos. Crer em nosso coração que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vivo está. E aí sim seremos salvos. Salvo de quê? Da condenação eterna. Salvo de quê? Do inferno. É isso que a Bíblia nos garante. E o último texto, Apocalipse 20, 14 e 15, nos diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aqui o lago de fogo está dando referência ao inferno, fazendo referência ao inferno. Então está dizendo, né, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, é a morte eterna, morrer distante do Senhor. Né? Agora ele diz, quem não foi achado inscrito no livro da vida, ou seja, quem não é salvo, quem não confessou a Jesus, quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse foi lançado para dentro do lago do fogo, foi lançado no inferno. Então, que nós possamos adorar o Senhor, reconhecendo com as motivações corretas, né? Reconhecendo que fomos criados para a sua adoração, por isso nós servimos ao Senhor. Reconhecer que Deus nos traz a paz que só Ele pode nos dar, que Deus nos ajuda nas nossas dificuldades, seja ela qual for, e que também Deus nos dá vida, e vida eterna, vida em abundância. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adoramos o Pai em espírito e em verdade. Que Deus a todos abençoe. Amém.